Olá, eu sou Dora Barros e o assunto de hoje é levante-se, não olhe para as circunstâncias. Quem já não viveu uma situação, um desafio muito grande e diante desse desafio ficou sem chão, sem saída, sem conseguir reagir, né? Quem já não cometeu um dia um deslize, uma falha? Quem já um dia já não se encontrou diante de uma situação de fracasso, né? Uma situação que aparentemente não tinha mais saída, não tinha como reagir, né? Quem já não se encontrou diante de uma situação como essa? Eu já passei por várias vezes, de dar medo, de ter medo, né? E principalmente quando a gente cria na mente da gente uma barreira. Então, o que aconteceu comigo? Eu tinha desenhado uma vida, um mundo para mim, e esse mundo era maravilhoso, era só maravilha, era sucesso, era bênção, era de tudo. Mas, uma hora, eu me vi em outro mundo, que não era aquele que eu tinha desenhado. Isso acontece muito com muitas pessoas. A gente não está preparado para enfrentar o pior, né? E às vezes a gente olha para todos os lados e não olha para o principal. O principal aqui que eu estou falando é Deus, né? É Deus. Isso não estou dizendo que você está errado e nem que eu estava errado quando eu agia dessa forma. Mas eu acabei criando essa ilusão de que comigo, pelo fato de eu ser uma pessoa boa, generosa, e talvez você pense a mesma coisa, por eu ser aquela pessoa que fui boa filha, que fui boa mãe, eu achava que o mundo para mim, que a vida era perfeita, era maravilhosa, que nunca eu ia me encontrar sem chão, né? E de repente eu me encontrei numa situação bem complicada. Mas eu não me abati. Momentaneamente eu fiquei abatida sim, mas não fiquei no chão, não fiquei caída. Quando eu percebi que eu tenho um Deus que pode todas as coisas, porque a gente demora, porque a nossa mente, ela nos sabota. A nossa mente é sabotadora. A gente acredita, mas desacredita ao mesmo tempo. A gente confia, mas desconfia ao mesmo tempo. Então, quando vem aquela situação, quando eu me lembro de tudo que eu passei, eu olho para isso aí e hoje essa história passada, ela me fortalece. Quando eu me encontro diante de uma situação hoje mais difícil, assim, eu me lembro disso, não, eu não vou deixar isso me abater porque eu já venci coisa bem pior. Então, se eu venci, é porque eu ainda consigo vencer. É porque eu consigo, eu sou forte. Então eu vou vencer mais esse desafio, porque os desafios, eles aparecem. Eles aparecem através de uma doença, de um resultado de um exame, de uma doença grave, né? Quem espera por isso? Ninguém espera. Mas quando vem diante de uma doença, diante de um desemprego, diante de um parente que a gente perde, diante de muitas situações, né? Então, quando eu me encontrei nesse momento, nessa situação, eu olhei para os lados e vi que eu não tinha ninguém para fazer nada por mim, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas até têm vontade de fazer, mas elas não podem, porque aquele problema é nosso, aquele problema é meu, é seu, então somos nós, é você e sou eu que temos que resolver os nossos problemas, os nossos grandes desafios. Eu nem gosto muito de falar em problemas, mas eu gosto de falar em desafios. Os desafios, eles levantam, eles são gigantescos. Muitas vezes
É aquele problema que você olha e diz assim, ah, como é que eu vou resolver isso agora? E diante, eu nunca passei por isso. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, ah, eu tô caída, eu tô arrasada, eu tô no fundo do poço, eu sei que agora eu não vou conseguir, dessa vez eu não vou conseguir. Daqui a pouco eu vejo a pessoa e diz, e aí, fulano, como é que tá? Ah, eu consegui dar a volta por cima. É muito fácil, a gente sempre tá ouvindo isso, né? Então, é mais fácil você dizer que não vai conseguir, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem mais facilidade de assimilar as coisas negativas do que as coisas positivas. Então, se você pode ver, você tem um dia maravilhoso, né? Você tem um dia maravilhoso. A gente ouve muitas crianças dizerem isso, né? Diz assim, ah, você teve um dia maravilhoso, mas lá no finalzinho do dia aconteceu algo que não era o que você tinha programado. Aí você diz assim, ah, o dia podia ter sido maravilhoso se não tivesse acontecido isso. Tá, aconteceu, mas o dia continuou sendo maravilhoso, porque você conseguiu, o seu cérebro que assimila as coisas negativas. Então, o seu cérebro, ele diz para você, a sua mente, ela diz para você assim, olha, aconteceu uma coisa ruim, aconteceu uma coisa ruim. Ah, você está doente, você recebeu o resultado do exame e o exame diz que você tem uma doença. E a sua mente fica só pensando naquilo, fica só pensando naquela doença, naquela doença. Então, é bem mais fácil pensar no negativo do que pensar no positivo. E eu me lembro, eu lembro daquela passagem da Bíblia que Pedro, né, que era discípulo de Jesus, um dia ele se encontrava num barco diante de uma tempestade muito grande, né? Essa é uma passagem bíblica que todo mundo conhece, que fica em Mateus 14, 22 em diante. É mais ou menos isso. Se quiser ler depois, você pode ler, mas eu só sei que é Mateus e nos Evangelhos. Então, ele se encontrava no barco diante de uma situação, de uma tempestade, né? Dessas tempestades que talvez hoje a gente não esteja dentro de um barco literalmente, mas nós estamos no barco da vida e nós estamos toda hora enfrentando essas tempestades. Então, Jesus estava descansando, né? Tinha se retirado para descansar e já era madrugada. E daí ele resolve voltar para o barco, né? E esse barco estava numa tempestade, mas Jesus não estava no barco. E assim, do nada, Pedro olha e vê Jesus andando sobre as águas, porque Jesus é poderoso, né? Ele tem poder para fazer isso, né? A gente que não consegue, a nossa mente que não entende isso, que a gente representa esse Jesus, a gente tem esse Jesus em nós. Nós somos Jesusinho, nós conseguimos fazer. Porque está escrito na Bíblia várias passagens que diz que obras maiores nós podemos fazer. Jesus disse isso para o discípulo. Eu vou para o Pai, mas vocês podem fazer obras maiores do que eu fiz aqui. Mas a gente não entende isso, a gente demora para entender isso. Então, quando Jesus estava lá caminhando sobre as águas em direção ao barco, Pedro, né, começaram a gritar, os discípulos começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. E aí, Jesus disse, calma, pessoal, calma, eu não sou um fantasma, sou eu, o mestre. Tipo assim, vocês já esqueceram? A gente estava junto agora há pouco, vocês já esqueceram? Sou eu, o mestre, calma. E aí Pedro, mais assim, atrevido, né, disse, ô mestre, se é tu mesmo, manda que eu vá até sobre as águas. E aí Jesus disse, então vem. Então vem. É maravilhoso quando a gente ouve, quando eu leio essa história, porque eu me vejo diante das situações que eu já passei. E eu dizia assim, não tem saída, eu nunca mais vou me recuperar, eu nunca mais vou conseguir nada na vida, eu nunca mais vou ser quem eu era. E Jesus disse, ei, calma, eu tô aqui, calma, vem sobre as águas, sou eu, o mestre. E quantas vezes você não passa por isso e acontece exatamente do jeito que eu estou falando? Você se desespera, você se apavora e Jesus foi lá e deu uma ordem e acalmou a tempestade. E depois de tudo silencioso, tudo calmo, água serena, acabou tudo. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando acontece
quando passa tudo, que tá tudo ok, aí a gente diz assim, se não fosse Jesus na minha vida, eu não tinha resolvido isso, eu não tinha passado por aquilo. Mas só depois que a gente lembra de Jesus, né? Então, os discípulos aconteceu a mesma coisa, quando estava tudo sereno ali, a água maravilhosamente serena, calma, aí eles disseram, mas quem é esse que até a tempestade, até o vento obedece, né? Quem é esse? Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus que anda e que administra e cuida da nossa vida, né? Então, a minha mensagem hoje é: não deixe o medo lhe vencer, não deixa o medo lhe paralisar. Siga. Se você, por alguma razão, caiu, por alguma razão, está enfrentando uma tempestade, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, olhe para o alto. Não olhe para aquele momento que você está passando, para aquela situação. Não olha. Olha para Jesus, olha para a sua força. Jesus, o medo, ele é do mal, ele paralisa, porque ele lembra o mal. Mas nós não fomos feitos para cair e ficar caído. Lembra de uma criança. Eu nunca vi uma criança desistir de andar só porque caiu. E olha que as crianças caem. Né? As crianças caem quando começam a se levantar para dar os primeiros passos, elas começam a cair. Mas eu nunca vi na história uma criança que desistiu de andar só porque levantava e caía, levantava e caía. Nunca vi. Criança nunca desistiu de tentar. Pelo contrário, as crianças levantam, caem, se levantam, e é assim que aprendem a andar, né? Então, essas coisas acontecem na nossa vida, esses momentos de turbulência, de desafios imensos, às vezes até que a gente acha que é pesado demais, que a gente começa a culpar um, começa a culpar outro. Se não fosse fulano tivesse feito isso comigo, eu não tinha passado por isso. Ah, eu odeio fulano porque hoje se a minha vida tá assim foi porque fulano me fez mal. Ou não deixa isso te contaminar. Não fica com raiva de ninguém, não guarda mágoa no teu coração. Porque aconteceu alguma coisa, porque algo de ruim, naquele momento aconteceu algo de ruim para você. Naquele momento você estava crescendo, você estava amadurecendo, você estava evoluindo. É isso que a gente tem que pensar. Essa é a minha mensagem, que você reflita, que você consiga, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha que não culpe ninguém, mesmo que a responsabilidade seja sua, se perdoe, olhe para dentro de você e se perdoe e deixa que o mestre vai cuidar da sua restauração, do seu crescimento. Ele cuida disso, ele é mestre, ele é especialista em vidas traumatizadas, ele é especialista em pessoas caídas, ele é especialista em levar pessoas, em erguer as pessoas que estão sofrendo por alguma razão, por algum motivo, né? Não se desespere diante das situações. Faça assim, senta, pensa direitinho onde você pode se apegar, em quem você pode se fortalecer. E lembre, todo desafio é uma escola, ele traz um aprendizado muito grande, todo desafio. E quando você passar por tudo isso, que a água estiver maravilhosa, que a água estiver calma, tranquila, comemore, né? E agradeça, e pratique a gratidão. Agradeça a Deus, agradeça porque você tem uma luz dentro de você. É por isso que eu quero deixar essa palavra, porque eu sei que tem pessoas aí que estão passando por situações muito complicadas. A gente está vivendo um momento de decisão, um momento de esperança, um momento que a gente precisa ter uma visão sistêmica, uma visão que a gente consiga visualizar lá longe e ver a solução. E a solução, não existe solução em caminhos
sem saída. Não existe isso. O que existe é esperança e fé, muita fé. Esperança dentro de nós, fé, porque nós conseguimos, nós somos fortes, a nossa mente ela é muito capaz, nós somos muito competentes. Jesus, Deus jamais ia fazer um ser semelhante a ele que fosse incompetente, que não servisse para nada. Deus jamais ia gerar alguém para viver rastejando, para viver prostrado, para viver no chão, ali, jamais. É que muitas vezes nós não temos consciência disso e nós não enxergamos. Deus é a última porta que nós batemos. E, no entanto, seria a primeira porta a gente entrar. Seria nessa, porque em Deus nós encontramos a resposta para todas as coisas que nós buscamos, para todas as nossas perguntas. Então, deixa essa mensagem para você. E se não servir para você, mas manda para alguém que vai servir, com certeza. Então, deixa teu like, deixa a tua participação, a tua colaboração, porque o objetivo do meu vídeo é esse. Levar ajuda para aquelas pessoas que estão longe, que não estão perto de mim. Mas eu tenho certeza que essa palavra vai ajudar alguém. E você vai ser um colaborador, uma colaboradora. Então, essa é a minha palavra. Fica com Deus, que você consiga todas as coisas, porque você merece. Porque assim como eu mereço, eu hoje reconheço que eu mereço, que eu sou filho de Deus. Porque jamais o Senhor ia fazer um filho, deixar uma filha sua, um filho seu, ser condenado aí para viver na miséria, para viver no chão, para viver, sabe, de qualquer jeito. Jamais ele iria fazer isso. E eu aprendi isso. Agora eu quero passar isso adiante. Eu quero transmitir, ajudar essas pessoas que necessitam, que estão vivendo traumas emocionais assim terríveis. Eu escuto todos os dias as pessoas dizerem isso. Então, que Deus lhe abençoe e curte meu vídeo. E se inscreve no meu vídeo, se você ainda, no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Tá? E que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê muita bênção. Muitas bênçãos, muitas bênçãos. Eu amo vocês, viu? Eu amo vocês.